Opa, rapaziada, tudo jóia? Então, vamos voltar no tempo, 2023. Eu acredito que entre eu e uma cacetada de fãs, acho que um dos jogos mais hypados do ano de 2023, esse sim foi Marvel's Spider-Man 2. Um dos exclusivos, na verdade, mais esperados do PS5 desde Marvel's Spider-Man 1. Com certeza, uma das maiores continuações mais aguardadas. Claro, temos continuações muito melhores, como Red Dead Redemption 2, mas tudo bem. Ok, de boa. E pode ter certeza, se você perguntasse para qualquer fã de 2023, antes do lançamento de Homem-Aranha 2, o que eles pensavam sobre esse jogo, na verdade, provavelmente a maioria deles ia dizer algo do tipo: vai dar GOT, é GOT. Até que lançou o jogo. E adivinha? Uma merda, um cocô. Um cocô. Opa, eu ainda não me apresentei? Então tudo bom. Ok. Eu sou o Samuel Lira e este canal é o Analogia Crítica. Estamos por enquanto no começo, mas esse é um dos motivos que me fez criar esse canal, que seria falar sobre Marvel's Spider-Man 2. O que eu tenho a dizer sobre esse jogo? Em termos de gameplay, é interessante, é bacaninha. Ele teve até alguns acrescentos, mas assim, é um acrescento que a gente chega e fala, tá bom, isso é coisa que acrescentariam numa DLC. Mas não, porque na minha opinião, quando a gente vê o combate do Marvel's Spider-Man 2, ele não evoluiu muito em termos de adição de combate. Não, é a mesma coisa de sempre, só que agora você pode direcionar o puxão e alguns outros golpes aéreos, mas assim, nada que se chegue e fale, nossa, continuação do melhor jogo de Homem-Aranha. Não, é uma continuação até que bem seca, por acaso. E aí quando a gente chega na adição de um Web Swing, sim, o Web Swing ele teve várias adições, e até que interessante, ele tá mais rápido, se a gente parar pra pensar. E a gente também teve as Web Lines, ou as asas de teia. É uma adição interessante? Isso sim eu posso falar que, sim, isso foi uma baita de uma adição. Eu concordo com quem fala que é uma ótima adição a asa de teia. Porque quando a gente já tem uma Web Swing rápida e ainda a gente pode acrescentar as asas de teia, isso deixa o nosso gameplay ainda muito melhor em termos de locomoção por cenário. O jogo, ele carrega algumas acrescentações de PS5, sim. O jogo ele tá muito mais fluido, 60 FPS 4K. Eles conseguiram fazer isso eu achei muito massa, por sinal. O Fast Travel, ele tá instantâneo, você não tem tempo de carregamento. E se tivesse, duvido que existiria. Isso é uma adição muito interessante, mas ok. Eu não quero me alongar muito, por conta que o foco desse vídeo não é esse, mas sim, o foco desse vídeo é a campanha. Creio eu que o principal tópico desse vídeo vai ser a campanha de Marvel's Spider-Man 2. Ah, é uma campanha boa? É uma campanha ruim? Já spoilando o vídeo, por conta que a gente já vai chegar nesse tópico, pra mim é horrível. Horrível. Mas, siga esse vídeo para entender mais um pouquinho da minha opinião da campanha. É o seguinte, ao decorrer de toda a campanha de Marvel's Spider-Man 1, a gente conseguiu definir alguns tópicos do Homem-Aranha Peter Parker. O primeiro, ele não vai ficar se humilhando pros outros. A gente viu isso aí claro. Ele é alguém que mesmo que tivesse com 16 costelas quebradas, ele ainda teria mais 230 e pouco ossos sobrando pra poder quebrar. Isso é algo que ele disse em Marvel's Spider-Man 1 depois da luta contra o Sexteto Sinistro. Na verdade é uma fala bem magnífica, pra não dizer outra coisa. Mas ok, a gente sabe que o Peter Parker mostrado em Marvel's Spider-Man 1 é alguém que vai ceder o próprio limite pela sua própria responsabilidade. Como a gente viu na batalha final contra o Octopus. A gente percebeu que mesmo o Peter relutante
entre derrotar o Octopus ou não, ele escolheu a responsabilidade, porque ele sabe que com um grande poder, ele é encarregado de uma grande responsabilidade. Isso a gente já viu desde Marvel's Spider-Man 1, então são critérios que a gente pode levar como base do personagem. É a construção que a gente recebeu do personagem. E o que a gente tem em Marvel's Spider-Man 2? A gente tem um Peter chorão, que desiste de tudo, não cria plano em nada. É toda hora, o Peter Parker do Marvel's Spider-Man 2 é toda hora tratado como se fosse desculpa a palavra, mas um bocó. Também tem o fato que ele não consegue vencer uma luta sozinho. Toda hora ou vem a Mary Jane, ou vem o Miles, ou vem qualquer outro tipo de personagem pra ajudar o Peter, porque ele não consegue fazer nada sozinho. Sinceramente, isso é muito estressante. Nossa, você corrigiu seu maior inimigo. Eu nunca fiz isso. A MJ tinha razão. Pra que a cidade precisa de mim? Se tem você. E eu vou chegar no tópico do Miles daqui a pouco, mas eu ainda vou falar um pouquinho mais do Peter. Toda hora, assim, no final do jogo, quer saber? Eu vou dar spoiler, tô nem aí. No final do jogo, quando ele tá lutando contra o Venom, ele tem o Anti-Venom. O Anti-Venom, pra quem não sabe, o Anti-Venom, ele se chama Anti-Venom porque ele sola o Venom. Ele sola todo tipo de simbionte. Só de tocar no simbionte, o simbionte queima. E adivinha só o que aconteceu na boss fight final. O Peter Parker com o Anti-Venom foi solado pelo Venom. Com o Anti-Venom ativado no corpo, com tudo. Ele foi solado pra, no jogo do Peter Parker, quem ter a batalha final, ser o Miles Morales. Agora eu vou chegar no próximo tópico, Miles Morales. Eu acho que, antes de eu começar a falar do Miles Morales, eu preciso ressaltar alguns pequenos tópicos antes que eu tenha uma má impressão no público geral. É o seguinte, eu sou contra o Miles Morales? Não. Pra ser sincero, o Miles Morales é minha segunda melhor versão do Homem-Aranha. Em primeiro lugar é o Peter Parker 616. Só que assim, eu gosto muito do Miles quando o universo é bem encaixado. Por exemplo, em Miles Morales, no Aranhaverso, aquele filme de animação da Sony Pictures, a gente viu o Miles muito bem trabalhado. Por quê? Por conta que ele era o único protagonista do filme. Tá bom, a gente tinha até o Peter B. Parker, mas tudo bem. O protagonista era o Miles. Por que eu fui contra o Miles Morales do Marvel's Spider-Man 2? É o seguinte, a gente sabe que a campanha, ela é curta. Ela só teve 25 horas de história. Então a gente não ia ter um foco narrativo tão grande assim pro Peter Parker. E foi o que aconteceu. Toda a campanha de Marvel's Spider-Man 2 foi focada principalmente no Miles, tá bom? Isso pode ser até um pouquinho uma ignorância minha, porque a gente teve a saga do simbionte, mas isso é um outro tópico que eu vou criticar, então espera lá. A gente teve a saga do simbionte, que teve até um decente trabalho com o Peter Parker, mas tudo bem. Só que assim, o Miles Morales, ele não é ruim, ele não é um personagem desinteressante, pelo contrário. É a minha versão alternativa do Homem-Aranha preferida das HQs. Mas qual é o meu problema? O Miles Morales, ele é o protagonista do jogo que se chama Marvel's Spider-Man 2. Não é Marvel's Spider-Man Miles Morales 2. É Marvel's Spider-Man 2. Quem é o protagonista? É o Peter Parker. Mas quem protagoniza o jogo é o Miles Morales. Sim, eu fui contra toda a participação do Miles. Eu não fui contra toda a participação do Miles. Por exemplo, a saga de redenção do Senhor Negativo. Um pouquinho. I'm sorry. A saga de redenção do Senhor Negativo. E junto disso, a saga em que o Miles Morales tem que perdoar o Senhor Negativo. Isso eu achei perfeito. É um arco secundário pro Miles Morales. Isso eu acho perfeito. No momento lá em que ele tá lutando contra o Martin Lee, e ele vai conversando com o Martin Lee, até o momento que ele diz, você sabe quem eu sou? Opa, calma lá que minha garganta tá zoada. Opa, voltei.
No momento em que ele luta contra o Martin Lee e diz: você sabe quem eu sou? Eu sou o filho do homem que você matou. Pra mim, tava concluído a jornada do Miles. O Miles já tava completo, não precisaria mais acrescentar ele na campanha. Mas não foi isso que aconteceu, porque a gente teve a saga do simbionte e quem protagonizou tudo foi o Miles. Sendo que a gente teve uma participação ridícula do Peter, onde toda a participação do Peter foi servir como um personagem chorão que pede desculpa por tudo que ele fez e que ele não fez. É até frustrante, por sinal. É um negócio até que realmente muito chato, por sinal, de ver o Peter Parker pedir desculpa por algo que ele nem fez. Opa, joia. Seguinte, a parte 2 eu ainda tô fazendo. Espero que vocês tenham gostado da parte 1. Foi um pouquinho longo, 10 minutos, tudo bem. Mas eu acho que a parte 2 ela serve pra terminar com tudo isso. Então, beleza. Esse vídeo aqui que eu fiz é a parte 1. Se eu não coloquei na thumbnail, eu tô avisando agora. Mas ok. Então a gente se vê na parte 2. Seja lá quanto tempo eu demore pra fazer a parte 2. Ok, então. Falou.